Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do neurocientista Dr. Andrew Huberman. Então, bora começar. Nas palavras dele, existem mecanismos embutidos no nosso corpo que funcionam tanto para induzir estresse quanto para reduzi-lo. A boa notícia é que hoje em dia a ciência já descobriu várias maneiras de como podemos gerenciar esse estresse. Então hoje vamos falar um pouco sobre isso. Talvez uma das coisas mais importantes que o nosso sistema nervoso faz é controlar o nosso nível de agitação, que é o nosso nível de alerta versus o nosso nível de calma. E isso é extremamente importante porque os nossos níveis de alerta e os nossos níveis de calma determinam o que sentimos, como pensamos, o que percebemos e como agimos. A ansiedade é dividida em diversos níveis. Os 3 mais preocupantes são pânico, muito estressado e estressado. Esses níveis não são ideais para a maioria das atividades do dia a dia, muito menos para termos uma sensação de bem-estar. Além disso, eles também não são bons para interações humanas e nem para realizar trabalhos. Por outro lado, eles podem ser bons e até necessários caso você tenha que correr para pegar um avião que está perto de decolar, ou caso você precise ativar vários recursos do seu corpo por algum motivo a fim de se mover mais rápido. Porém, eles acabam sendo desagradáveis, pois nos inclinam a ter ações impulsivas ao invés de decisões bem pensadas. E essas ações e decisões também incluem as coisas que dizemos e fazemos. Além disso, esses 3 estados prejudicam a nossa imunidade, principalmente quando são mantidos por muito tempo, o que efetivamente afeta a nossa saúde física e mental. E uma das melhores formas de sairmos desses estados é reduzindo o nosso nível de alerta e aumentando o nosso nível de calma. Para se ter ideia de como esse sistema controla a nossa experiência de vida, a maneira como vemos e reagimos ao mundo depende em grande parte do nosso nível de alerta versus nosso nível de calma. Então, por exemplo, olha só esse vídeo de um gatinho olhando ao seu redor. Perceba que quando ele enxerga algo que chama sua atenção, as suas pupilas dilatam. E sim, isso também acontece com os seres humanos, incluindo eu e você. O nosso nível de alerta aumenta simplesmente por enxergarmos alguma coisa que chama nossa atenção, seja de forma positiva ou negativa. Para demonstrar o que isso faz com a nossa visão do mundo em uma situação estressante, veja na esquerda a pupila dilatada. Perceba que há uma mudança na ótica do olho, tanto que vemos apenas uma árvore em destaque nessa floresta e todo o resto fica embaçado, o que é exatamente como o modo retrato do seu celular. Quando estamos calmos, há uma outra mudança na ótica do olho e passamos a enxergar de forma mais ampla. O mesmo se aplica ao sistema auditivo. Nós tendemos a ter uma visão de túnel quando estamos estressados e uma audição de túnel quando estamos relaxados, que é quando estamos em uma posição mais receptiva para novas informações. Na verdade, nós seres humanos podemos processar informações de forma muito mais rápida quando estamos em um estado calmo, desde que não estejamos muito calmos. Isso porque, na maioria dos casos, os nossos neurônios maiores podem transmitir informações de forma mais rápida. E por razões biofísicas, eles são mais ativos quando estamos em um estado calmo. Agora, vamos entender uma coisa interessante. Como podemos combater o estresse e controlar o nosso nível de alerta usando apenas a respiração? A resposta está aqui. Essa é a ressonância magnética de um diafragma que peguei lá do meu laboratório. Esse é um músculo esquelético que fica abaixo do nosso coração e que move os nossos pulmões. Portanto, há uma relação muito direta e simples entre as formas como respiramos e os nossos níveis de alerta e de calma. Se você observar o diafragma ao respirarmos, verá que ele se move para cima e para baixo, pois os pulmões se expandem, abrindo mais espaço para o coração e fazendo com que o sangue flua de forma mais lenta para ele. Com isso, o cérebro então envia sinais para acelerar a nossa frequência cardíaca, fazendo com que fiquemos mais alerta. Portanto, isso significa que se você quiser induzir o aumento da sua frequência cardíaca e do seu estado de alerta, você precisa inspirar mais do que expirar. Naturalmente, a última coisa que você deve dizer para alguém que está estressado é para que ela respire fundo e se acalme, pois é muito difícil controlar a mente usando a própria mente. A melhor forma é usar a mente para controlar o corpo e depois usar o corpo para controlar a mente, de modo que você consiga assumir o controle de uma relação recíproca entre os dois. Portanto, se você quiser ficar mais alerta, é preciso inspirar mais do que expirar.
tanto de forma mais profunda como por mais tempo. Tudo isso por causa da relação básica entre o movimento do diafragma, os pulmões, o coração e os sinais neurais do cérebro. E o oposto também funciona, pois ao expirar, o diafragma se move para cima na cavidade corporal, o que efetivamente deixa menos espaço para o coração e permite que o sangue flua mais rapidamente por ele, fazendo com que o cérebro envie sinais para diminuir a frequência cardíaca. Então, se você quiser relaxar, é preciso estender as suas expirações mais do que as suas inspirações. Outra ferramenta que podemos entender, além do fato de que inspirar nos deixa mais alerta e expirar nos deixa mais calmo, é a noção do que é chamado de suspiros fisiológicos. Suspiros fisiológicos são um padrão de respiração que todos os animais, incluindo os seres humanos, se envolvem espontaneamente quando o dióxido de carbono fica muito alto em seus sistemas. Esses suspiros são acionados em grande parte como uma resposta ao estresse, ou seja, quando não recebemos oxigênio o suficiente e temos muito dióxido de carbono acumulado em nossas correntes sanguíneas e em nossos pulmões. Portanto, existe um padrão de respiração que todos nós praticamos involuntariamente durante o sono ou em condições de claustrofobia, no qual funciona mais ou menos assim: inspira, inspira, depois expira. Inspira, inspira, depois expira. E o que isso faz é inflar ao máximo as pequenas bolsas de ar que temos nos pulmões. Sim, os nossos pulmões não são duas grandes bolsas de ar, mas sim milhões de pequenas bolsas. E quando fazemos uma inspiração dupla seguida de uma expiração, descarregamos ao máximo o dióxido de carbono para fora do nosso corpo. Agora, isso não é nenhum truque. Animais e seres humanos fazem isso durante o sono, em ambientes claustrofóbicos, e você verá até que crianças e adultos fazem isso depois de soluçar ou quando precisam recuperar o fôlego. Então, inspirar, inspirar e expirar é igual à descarga máxima de CO2 do nosso corpo. Agora, vamos analisar uma comparação entre sessões de meditação versus protocolos de respirações específicas. Esse é um gráfico um pouco complexo, mas se trata de protocolos muito simples. Então, vamos abordar cada um deles e mostrar alguns dados. Apenas uma pequena porcentagem dos participantes disse que o protocolo de respiração lenta era muito difícil para eles. Já outros disseram que não era nem fácil nem difícil. Muitos outros disseram ser um pouco fácil, enquanto a maioria das pessoas disse ser muito fácil fazer isso. Então, por 5 minutos por dia, o objetivo é redefinir ou estabelecer a sua relação com a excitação autônoma, de modo que quando o estresse vier, você seja capaz de controlar melhor sua resposta a esse estresse e assim controlar melhor sua fisiologia e etc. Então, em primeiro lugar, vamos analisar uma sessão de meditação e verificar o que os dados preliminares mostram. Ao olharmos para a frequência cardíaca média no gráfico, levando em consideração que amarelo é antes da sessão iniciar, vermelho é durante a sessão e azul é depois do protocolo de meditação específico, que no caso é aquela típica meditação de atenção plena por 5 minutos, descobrimos que a sua frequência cardíaca é bastante variável em uma análise de 20 a 28 dias, pois existe uma ligeira queda durante a meditação. Mas depois que terminada a sessão, ela volta para onde estava antes da meditação se iniciar. Isso se trata de um padrão de suspiros cíclicos ou fisiológicos que também chamamos de respiração lenta. Então veja só, esse é o padrão que rastreamos das pessoas fazendo a sequência de inspiração dupla, expiração dupla, expiração por 5 minutos por dia. E isso é muito interessante porque você vai notar que o padrão da frequência cardíaca é muito rítmico, tanto no início como durante e após o suspiro fisiológico cíclico, também conhecido como protocolo de respiração lenta. Mas além disso, também temos um protocolo que envolve hiperventilação deliberada, o que significa inspirar, expirar, para hiperventilar de forma bem rápida e depois esvaziar os pulmões, descartando todo o dióxido de carbono e se sentando com os pulmões vazios por um breve período de tempo. Protocolo esse que também é repetido durante 5 minutos por dia.
Então, ao fazer isso, você vai notar que a frequência cardíaca aumenta drasticamente durante essa hiperventilação, o que não deve te surpreender, certo? Uma vez que já sabemos que muitas inspirações vão promover uma frequência cardíaca mais rápida e que depois haverá uma diminuição. Mas o que impressiona aqui é o quanto isso se mantém regular ao longo de 28 dias, o quanto esses dados são precisos e o quão perfeito esses pontos se sobrepõem um ao outro. Isso é algo muito interessante e estamos tentando entender se isso permite às pessoas controlarem suas respostas a uma situação de estresse ou não. É como um tipo de inoculação de estresse autoinduzido. Quando as pessoas se autoinduzem ao estresse, isso pode ensiná-las a controlar o seu sistema nervoso e a se sentirem confortáveis mesmo em situações desconfortáveis. Muito se fala sobre resiliência, coragem e resistência mental. Mas o que de fato são essas coisas? Bem, basicamente isso tem muito a ver com estar confortável em meio ao desconforto. E uma outra categoria que temos se chama respiração de caixa, na qual envolve o protocolo de inspirar, segurar, expirar, segurar, por 5 minutos. E essa prática parece gerar aumentos surpreendentes na frequência cardíaca, mas nenhuma diminuição na frequência cardíaca média após finalizá-la. Portanto, estamos explorando todos esses protocolos na tentativa de encontrar a dose mínima eficaz, como apenas 5 minutos por dia. Muitas pessoas lutam com a meditação por não saberem se estão fazendo da forma correta. Elas não sabem se estão acessando todos os estados que deveriam. Então agora uma pergunta importante é: qual o protocolo de respiração de esforço mínimo e impacto máximo que podemos orientar as pessoas? Além disso, uma outra coisa importante a se destacar é a variabilidade entre as pessoas, na qual pode ser muito destoante, pois algumas pessoas podem não gostar tanto de estar nesse estado de batimento cardíaco acelerado. Então pode ser melhor para elas se praticarem um padrão de respiração lenta como esse, ou um padrão de respiração em caixa como esse por 5 minutos por dia. Portanto, nós gostaríamos muito de criar um conjunto de protocolos e práticas de respiração que fossem gratuitas e totalmente acessíveis, de modo que qualquer pessoa que basicamente consegue respirar sem nenhuma dificuldade consiga fazer isso. Nós até poderíamos usar algum tipo de dispositivo mecânico ou alguma tecnologia externa para tentar induzir isso artificialmente, mas não foi o caso, pois essas práticas foram realizadas usando apenas a tecnologia da relação entre o diafragma, o coração e o sistema nervoso. Tecnologia essa que todos nós fomos presenteados desde o nosso nascimento. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.